O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Gênesis. Com vocês, pastor Afonso Chaves. Estamos estudando por último, nessa sequência em que estamos caminhando no livro de Gênesis, passando por Gênesis, depois os demais livros do Pentateuco, procurando destacar pontos que são doutrinários, são ensinos importantes para a nossa vida cristã, sem nos determos propriamente em parte histórica, na história que aqui temos em Gênesis ou nos outros livros. Queremos destacar assuntos que são importantes como base, orientadores da nossa forma de agir e entender a vontade de Deus. Estamos estudando já desde o capítulo 1 em Gênesis e chegamos ao capítulo 9, tendo ido até ao verso 11, quando tratamos do término do dilúvio, Noé saindo da arca, os seus procedimentos, as palavras de Deus em bênçãos, em concerto com toda a humanidade. E agora vamos estar continuando, entrando no outro assunto, na sequência, a partir do verso 20, e como disse, observando mais questões que são de ensino para nós. O verso 20 do capítulo 9 de Gênesis diz que Noé, após o dilúvio, veio a ser lavrador da terra e veio a plantar uma vinha. E do fruto da vinha, naturalmente produziu o suco de uva, que deu o vinho esse que ele bebeu, mas de uma tal forma que se embebedou. E veio se descobrir, ficar nu, mas atentem, na sua tenda. Entrando na sua tenda, o filho mais novo, Cã, observou que seu pai estava naquela situação, saiu fora e foi falar para os seus irmãos. Seus irmãos Sem e Jafé vieram com todo cuidado, prudência, de costas, andando e conduzindo uma capa para cobrir a nudez de seu pai. E quando Noé despertou e ficou sabendo do que sucedeu a ele e do procedimento dos filhos, vem a trazer uma correção, uma repreensão para o seu filho Cã e pronuncia bênçãos para os seus filhos Sem e Jafé. Esta é a história que queremos observar. Não vamos entrar em juízo colocando Noé no banco de réus, porque Deus não fez isto. Deus não falou nada a respeito de Noé. Não disse nada. Mas, entretanto, observem que aqui já temos destacado como que as pessoas podem proceder de uma forma melhor em qualquer situação da sua vida, ou então, se não tiverem prudência, não tiverem cuidado ou princípio, poderá o procedimento ser incorreto, impróprio. Cã errou. Em que ele errou?
Por ter visto o pai naquela situação? Não. Por ter entrado na tenda do seu pai, que seria como para nós hoje o quarto do seu pai? Não. Qual foi o seu erro? Ter percebido alguma coisa, em vez de guardar ou resguardar o seu pai, não, trouxe a notícia para fora. Se ele ficasse quieto, cobrisse o pai e fosse embora, nada aconteceria, talvez nem fosse divulgado essa história. Mas ele publicou um fato em desrespeito ao pai. Ele não tinha aprendido ainda aquela palavra que diz honrar pai e mãe? E observe que, por outro lado, Sem e Jafé, sabendo, já trataram de resguardar o pai. Honraram o pai. Só nisso aí já temos ensino do nosso procedimento. E observem bem que o aspecto da nudez já está colocado aqui. Como depois podemos estar analisando em Levítico, capítulo 18, que é mandamento de Deus que depois é declarado no tempo da lei por Moisés, com respeito à nudez. Nós estamos vivendo um século, irmãos, muito esquisito. Justamente nos países chamados de cristãos, é que nós encontramos uma tendência grande do povo a desnudar-se, descobrir-se, em pouco ou em muito. Alguns por pretexto de banho público, não podia ser particular. E ninguém tem vergonha de numa praia se despir, e às vezes bastante ou totalmente. Enquanto que a palavra de Deus em Levítico, por esse fato, mostra que o descobrir é desonra, como também há impropriedade pela lei em Levítico, capítulo 18. E nós vemos tanto, em algumas famílias, uma facilidade de pais se descobrirem diante de filhos, e uns diante de outros se descobrirem, quando a palavra de Deus diz ao contrário. É o banho particular em casa, da família, é nas praias, nas piscinas, não sei mais aonde. Que liberdade é essa? Quando a palavra de Deus nos fala que, na verdade, o homem foi criado nu. Mas observe que Deus estava falando alguma coisa, porque conduz-se depois por toda a trajetória bíblica para em Apocalipse dizer que o homem entra no céu só se estiver vestido. E assim mesmo, com túnica branca, resplandecente. O que está acontecendo? Estamos perdendo a noção da lei de Deus, dos princípios que Deus colocou. E isso é de um tempo para cá, que antigamente não havia essa facilidade de nudez. Não havia. E se não se está num lugar de banho, mais facilmente as pessoas na rua estão se descobrindo. Se observar bem um princípio que existia e está se perdendo, que quando alguém ia comparecer diante de uma autoridade, seja em termos do executivo ou judiciário, sempre ia bem vestido, até mesmo de terno. E até hoje em muitos lugares existe lá proibição. Não pode vir de short, não pode vir de bermuda, não pode vir de camisa regata. Para as mulheres também há citações correspondentes. Por quê? O estar mal vestido ou desnudo é desonra, é desrespeito. Além de tomar o outro ponto da falta de pudor, que a palavra também coloca depois no Novo Testamento por Timóteo e outras citações. Precisamos ter cuidado disso. É onde, fazendo uma comparação, se olharmos o mapa do mundo, a gente vê que essa liberdade de estar assim descoberto é mais nos países cristãos. Enquanto que em outros muçulmanos, na Índia e não sei mais aonde, que não tem nada a ver com o cristianismo, eles têm uma decência no seu porte, se cobrem.
Será que não estamos tomando a liberdade em Cristo como libertinagem? Por isso que os povos do Oriente olham para o Ocidente ou para os países cristãos e dizem: ser cristão é isto? E chama a nós e a muitos de filhos de Satã. Que coisa horrível. Quando na verdade é para ver em nós Cristo Jesus. E o princípio está aqui, começa aqui. Noé. Não vou falar descuido. Uma infelicidade? Não sei, Deus não trouxe juízo a Noé, também não vou trazer. Mas Noé, repreendendo a Cã, traz a palavra de repreensão desta forma, quando diz, no verso 25, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Trazendo repreensão a Cã, ele coloca uma maldição em Canaã. Lembrando que Cã teve vários filhos. Um deles só que recebeu essa maldição para castigo da parte de Noé. Se os irmãos observarem bem, seguindo a trajetória dos descendentes de Canaã, os cananeus, é justamente aquela multidão de povos que são depois amaldiçoados. E de quem Josué e Moisés receberam ordem, que era para tirá-los da face da terra. Exterminados. São todos aqueles chamados cananeus, heveus, perizeus, arfazeus, heteus. A história mostra no final que de fato foi uma geração de amaldiçoados. Pelo que vamos ter temor do servo de Deus Noé, não fazendo juízo algum. Quem somos nós? Não somos maiores do que ele, porque a maldição que ele trouxe está aí. Deus no céu colocou isso como escrito e decidido. Olha como se deve também não só temer ao Pai, mas ao servo de Deus. Que Noé era aquele em quem Deus não achou falta alguma. Noé andava com Deus, Noé era justo em suas gerações. Só um destaque, não esqueçam que ele se descobriu na sua tenda, no seu quarto. O resto são outras consequências. Ele não se expôs publicamente. Continuando. Agora as bênçãos são importantes. Considerarmos as bênçãos para os outros filhos. No verso 26, depois no verso 27. Leio primeiro o verso 27. Quando a palavra diz assim: alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Interessante. Alargue Deus a Jafé, habite nas tendas de Sem, tenha a habitação de Sem como cobertura, como sombra, proteção. E depois continua a palavra ainda dizendo: seja-lhe Canaã por servo. Se alguém observar depois na continuidade da história da formação das nações no capítulo 10, capítulo 11, vamos ver que um grande território do mundo veio a ser ocupado justamente pelos descendentes de Jafé. A bênção que Noé deu, Deus também homologou, confirmou, porque a maioria das terras coube aos descendentes de Jafé. Mas agora observem o verso 26 anterior. Falando para Sem, Noé disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Bendito Deus de Sem. Não recebeu nada? Nem ouro, nem prata? Não recebeu terras? Qual foi, enfim, a bênção de Sem? Observa a diferença. Bendito Deus de Sem. Noé era profeta, irmãos. Não vamos macular a vida de Noé pelo fato que lemos antes, no princípio. Ele viu longe. Bendito Deus de Sem.
porque justamente em Sem é que vem depois a genealogia dos homens santos de Deus, descendência também de Abraão, Isaac, Jacó, a nação de Israel e etc, etc, etc. Povo esse, geração essa, que tinha um particular, um privilégio tremendo de conhecer o verdadeiro Deus dentre todos os povos. Qual era a maior bênção? A bênção espiritual, de conhecer o verdadeiro Deus. Então observe que Noé deu uma bênção espiritual para Sem, bênção terrestre para Jafé e uma correção, a repreensão para Cã. E essas coisas se cumpriram, todas elas. E desses 3 filhos é que vêm as nações na face da terra, povoando o mundo, e isso conduzindo até os dias de hoje. Observe, irmãos, como a palavra de Deus aqui escrita é a verdade. Isso aqui não foi ontem que foi escrito milhares de anos antes. Milhares. E hoje temos o conhecimento da sua realidade, que tudo isso se cumpriu. Indo à frente, passando agora ao capítulo 10, encontramos esses 3 filhos de Noé, nas suas gerações, na sua descendência, formando muitas nações por todo o mundo. Em particular, Jafé, quando disse nos versos 2 e verso seguinte: e os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras, e continua a sequência nos netos também, no verso 3 e verso 4. Tenho coisas a falar nisso aqui, um destaque. Observando a distribuição das nações, vamos encontrar estas nações de Jafé saindo para a banda do norte do mundo atual, na nossa geografia humana. Toda a Europa, a Ásia, ocupada pelos descendentes de Jafé. É importante os irmãos guardarem isto, porque depois dessas nações, citando mais particularmente Gomer, Magog, Madai, Tubal, Meseque, são nações que vão ser citadas em Isaías, em Ezequiel e depois em Apocalipse. Nações que são citadas nesses livros, dizendo-se Gog e Magog, Meseque e Tubal, mas em figura das nações que foram para o norte. Porque se na terra houve uma grande multidão que foi para o norte, também na ordem celestial um grupo de seres celestiais escolheram a banda do norte também. E é falado em figura, que esses do norte espiritual são aqui, como vamos dizer, figurados por essas nações. Repito, Gomer, repito também, Magog, Madai, Tubal, Meseque e outros mais. Então vemos que o que está acontecendo na face da terra da distribuição das nações tem também um comparativo no céu. Ou melhor, o que aconteceu no céu, Deus fazia acontecer na face da terra também, para entendermos das coisas celestiais. Portanto, quando em Apocalipse fala destas nações, não coloque nações humanas. Lembre-se das nações espirituais, da banda do norte, nas mais altas nuvens, conforme está em Isaías, capítulo 14. Continuando mais um pouco, verso 5, a palavra também coloca aqui, que por estes foram repartidas as ilhas das nações, nas suas terras. Deus não está como que olhando continentes, a visão de Deus é mais alta. E o escritor do capítulo 10 de Gênesis parece que compreendia a visão de Deus. Profeta também quem escreveu,
porque não fala de continentes, mas fala de ilhas. E quem observa o nosso globo terrestre percebe claramente que praticamente todas as terras são verdadeiras ilhas no meio aos mares do mundo. A maior porção de superfície do nosso planeta é de água. Todos os continentes são, na verdade, ilhas. Então a palavra fala ilhas. A visão geográfica do servo de Deus que escreveu essas coisas é a realidade dentro da verdade de Deus. Continuando, irmãos, nesse capítulo 10, vou falar também da geração de Cã, vai falar da geração de Sem, e são citados somente que as nações e todas as terras são divididas por elas desses filhos de Noé. Não quero no momento entrar em mais detalhes nesse capítulo, porque é uma citação um pouco difícil, de gerações e gerações, filhos, netos, bisnetos daqueles primeiros homens. Mas indo para o capítulo 11, vamos buscar salientar alguns pontos importantes para nós. No capítulo 11, já no primeiro verso, e também segundo, podemos ler, era assim: e era toda a terra de uma mesma língua, e de uma mesma fala, e aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. Aqui mostra a origem, irmãos, da nossa civilização, do mundo, que foi ali mesmo, em Sinar, Sinear, região da Caldeia, região da Mesopotâmia, entre os hoje chamados rios Tigre e Rio Eufrates. E observe que ali continuamente na modernidade está o foco de muitos problemas. Parece que a Terra voltou a dar atenção à origem da humanidade. Tudo volta-se para lá. Ali está o início. E o detalhe de que era uma só língua. Hoje nós temos milhares de línguas e dialetos no mundo. Mas se recuarmos através dos séculos, isso é notório, é conhecido, que o número de línguas, vamos dizer assim, em séculos passados, era muito menor do que o número que temos hoje. Mostra que, por um bom tempo, até hoje, o número das línguas e dialetos vem se ampliando, mas mostrando que, à medida que recuamos no tempo, a quantidade de línguas no mundo era bem menor. Por exemplo, hoje nós temos português, francês, espanhol, citando essas três somente, mais uma italiano. Essas línguas assim citadas, na verdade, num passado, era simplesmente o latim, a língua falada na Itália, em Roma, Império Romano. Se recuarmos, as línguas que existiam no tempo do Império Romano era bem menor do que hoje, e para quem estava lá e pudesse registrar a realidade, ia ver que vieram de línguas em menor número, e assim sucessivamente até um passado longínquo, em que era uma só língua, e que aos poucos foi multiplicando-se. Bom, isso mostra a realidade desta palavra. Se a palavra de Deus diz que era uma só língua, o conhecimento da ciência, da linguística, mostra que é assim mesmo. Então, é uma palavra de verdade esta aqui. Mas continua, o verso 3. Que naquele tempo, habitando ali na Mesopotâmia, os homens disseram uns aos outros, verso 3, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. O que eles queriam com isso? Verso 4. Edifiquemo nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Se observarem bem,
lendo o capítulo 10 anterior, fica na entrelinha a ideia de que Deus estava espalhando as nações. O Espírito de Deus estava conduzindo a isto, mas os homens estavam, na verdade, resistindo. E para resistir àquele impulso, àquela direção do Espírito de Deus, da vontade de Deus, quiseram ficar firme na Mesopotâmia. E para ficar formando um centro mundial, para mantê-los unidos e não espalhados, queriam construir uma torre, grande torre, para fazer um nome notório na humanidade. E mais ainda, torre que chegasse aos céus. Não tinham noção das coisas, da verdade. O homem sem Deus não entende nada. E quer chegar aos céus, a Deus, a habitação de Deus, pelos seus próprios recursos, aí já está uma intenção ruim. Tão vão, tão ridícula essa decisão, tão longe de ser alcançada, tão impossível, mas mostra para nós que nós até hoje, com muitos pretextos diversos de obras, de religiões, de princípios, de normas de comportamento, queremos agradar a Deus e nada disso vale. Não se chega ao céu desta forma, nunca. A forma de chegar a Deus é unicamente por Cristo Jesus. Não há outra porta, não há outro caminho, nada. Somente mesmo aquilo que Deus providenciou e deixou como acesso a Ele, e por esse caminho entrando o homem, aí sim pode chegar a Deus. Foi quando então Deus, observando aquilo, aquela pretensão, aquela soberba, aquela presunção, aquela resistência ao seu espírito, Deus usa uma palavra assim, verso 6: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começo a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus observa o homem, homem unido, humanidade unida, povos unidos. Mas Deus viu que, de fato, unidos iam alcançar grandes coisas. Mas sem Deus, qual o resultado, qual a consequência? Ao homem pode parecer bom o caminho que escolhe e que anda, mas o fim pode ser o caminho de morte. Sem Deus não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Então um homem unido pode realizar grandes coisas, mas sem Deus conduz-se ao mal. Aqui também fica a lição para nós, que é uma verdade, mas quanto mais unidos nós formos entre nós e em Deus, grandes maravilhas Deus pode fazer através de nós. É a palavra que Jesus disse, para nós sermos unidos, sermos um, que dessa forma vivendo, aí o mundo vai conhecer que nós somos filhos de Deus. Observe bem. E hoje nós temos um cristianismo tão dividido, um cristianismo tão em dissensão e em briga, divisões e subdivisões, que o mundo olha para nós e fala assim: isso é cristianismo, isso é de Deus? Não é de Deus. O mundo não reconhece que nós somos de Deus, pela nossa desunião. E observe como vai indo o mundo cristão, o mundo evangélico, o mundo pentecostal, cada vez se subdividindo em atritos, discordâncias, presunções, coisa terrível. Não é assim que o Espírito de Deus quer. Quanto ao seu povo, Deus quer união, que sejam um. Mas quanto aos outros, Deus espalha mesmo e confunde, conforme está escrito em Isaías. Avançando um pouco mais, a repreensão é justamente confusão de línguas, não se entenderem mais e se dispersam um do outro. É o que Deus determinou. E diz a palavra de Deus para nós
que eles pararam de edificar. Verso 9 do capítulo 11 diz: por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel significa confusão. No princípio, Deus os faz espalhar-se, confunde a língua para que se afastem. Agora, observem a que está sendo conduzido o mundo hoje. Há um sentido inverso. O mundo está se ajuntando de tal forma para terem uma facilidade de se comunicar, passarem a se compreender, terem uma mesma língua, uma mesma moeda, uma mesma organização política, um mesmo sistema econômico. Estão me entendendo? Estão voltando. De separados que foram, estão voltando a se unir. É outra vez o homem ganhando força e indo contra aquele princípio de Deus colocado no passado. Mas Deus, na verdade, está permitindo. E Deus, na verdade, previu isto. Tanto que em Apocalipse é falado sobre isso, que todas as nações vão ter um comando só. Tanto que nós estamos agora na globalização. Todas as nações se ajuntando. Voltando a Babel, é a Babilônia espiritual que está escrito em Apocalipse 17 e 18, donde sabemos que é já a plenitude dos tempos. E não falta mais nada a não ser o quê? Por perto, a vinda de Jesus e o fim do mundo. Estavam querendo se unir e Deus os espalhou. Agora querem se unir de novo, e Apocalipse diz que vão se unir, só que Deus não vai confundir língua nenhuma mais. Aí diz a palavra que é o juízo de Deus, conforme profetizou Enoque. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para trazer juízo sobre a face da terra. Aí cumpre-se a palavra de Pedro, que a terra que agora existe se reserva como tesouro para o dia da destruição, para o dia do fogo. Vamos entender o que está acontecendo no mundo, para entendermos que está muito perto a volta de Jesus. Muito perto, perto demais. E a palavra em Tessalonicenses diz para nós que quando disserem a paz e segurança, aí haverá repentina destruição. Estamos nesse processo inverso do capítulo 11 de Gênesis. Vejam como a palavra de Deus é a verdade outra vez. Mas continuemos um pouco mais. E segue-se os registros diversos que temos no capítulo 11, mas nós vamos avante, entrando no capítulo 12, quando temos Deus chamando a um homem chamado Abrão, que morava lá na região da Mesopotâmia, uma chamada para que saísse daquela terra, no meio dos seus parentes, e fosse para a terra que ele, Deus, iria indicar, iria mostrar. Quanto ensinamento nós temos aqui? Primeiro, Abrão, significa pai da altura. Fica por enquanto esta tradução da palavra no seu significado, porque daqui a pouco teremos a troca do nome de Abrão e vamos poder discorrer mais. Mas chamando Abrão, significando isso, pai da altura, já temos aí o indício. Um homem que Deus estava tomando também como figura dele mesmo. Ele, Deus, que é o pai de toda a carne, pai de todos os espíritos, conforme o verso que nós escolhemos na Bíblia. Ele é, na verdade, o pai da altura. Abrão já está no indício de ser sua figura. Está muito bom. E observem que sobre este homem, Deus falou e trouxe grandes promessas. Como está escrito aqui, Deus disse que mostraria para ele uma terra. Verso 2: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome.
Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quantas palavras magníficas de promessa de Deus para um homem, quanta coisa. Mas quero destacar aqui, irmãos, um particular para nossa individualidade. Deus falou que faria de Abraão, ou que faria que ele viesse a ser, uma bênção. Algo que nós precisamos também tomar para nós, sermos um canal de bênção. Deus escolheu um homem para ser um canal de bênção para toda a humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso Deus pode fazer com cada um de nós, no lar, como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, irmão. Deus pode operar grandemente, sermos uma bênção. Deus pode fazer isso. Vamos avançar um pouco mais. Quero fazer um destaque que envolve também narrativa do capítulo 11, que fica para nós uma instrução. Deus fez esta promessa e esta chamada para Abrão, mas nós percebemos no contar da história, capítulo 11 e capítulo 12, que de fato Abrão saiu de Ur da Caldeia, mas não saiu só. Ele saiu com os pais, com seu irmão, com seu sobrinho, e foram embora, caminhando. E pararam no meio do caminho, no que seria hoje a Síria, Pandã Arã, ou Arã, naquele tempo. Será que isso significa que quando a chamada de Deus é para nós, a missão é nossa, não é de todo mundo que quer nos acompanhar? Devemos entender bem quem tem que ir, quem não é para ir? Significaria isso? Vamos estar atentos. Cada um tem de Deus uma missão. Precisamos entender qual é a nossa missão e cumpri-la. Vamos à frente. Mas Abraão faz isto. No verso 5 diz: tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, seu sobrinho, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Ele não sabia que era a terra de Canaã. Ele está caminhando. Primeiro parou em Harã, e lá os anos correram, acontecimentos também estiveram naquele local, mas ele segue depois para Canaã. E vemos que por fim no verso 6 ele chega à cidade de Siquém, ali em Canaã. Observe que o nome é Canaã, daquela região, porque quem habitava ali eram os descendentes de Canaã. Então observem que daí a pouco, verso 7, Deus aparece a ele, verso 7, e apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente, ou para a tua semente, darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A terra de Canaã é que Deus tinha preparado para dar a Abrão. Interessante, né? A terra em que estava habitando os que estavam debaixo de maldição é que seria tirada deles, passado para Abrão e sua descendência. Mas observem a vida de contato, comunhão de Abrão com Deus. Ali ele edifica um altar, significando que ele buscava a Deus. Mais um pouquinho, vemos no verso 8 que ele muda de cidade, vai para Betel, ou oriente de Betel, e ali outra vez constrói um altar e ali invoca o nome do Senhor.
Isso significando que Abraão, por onde ia na sua peregrinação, naquelas terras de Canaã, naquelas cidades, ele sempre invocava o nome do Senhor, sempre estava em comunhão com Deus. Bom, isso mostra para nós também, né, irmãos? Peregrinação nossa, onde quer que estejamos, em todo tempo sejam alvos teus vestidos, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, em qualquer lugar. A presença de Deus pode ser conosco. Devemos clamá-lo, invocá-lo, buscá-lo. Capítulo 12, verso 10 e versos seguintes, temos aquela história delicada, triste de se comentar, em que, havendo fome naquela região, Abrão vai peregrinar no Egito. Na verdade, quem mandou a fome foi Deus. Deus é que permitiu de Abrão ir para o Egito. Isso também vai ter depois seus significados. Se Abrão deslocava de um lado para outro, entretanto a terra não era onde ele quisesse ir, mas aonde Deus tinha determinado. Indo ao Egito, acontece aquele fato em que ele fala com Sarai, sua esposa, de que ela dissesse que ele era seu irmão. Mais à frente nós vamos ver que de fato Sarai era irmã de Abrão. Vamos continuar. Por que Abrão falou isto? Não tinha aprendido a confiar em Deus? Há tempo para tudo, né, irmãos? Isso aqui vinha a ser ensinamento também para Abrão de que Deus cuidaria dele. Mas ele procurou o seu jeito de se cuidar. Mas a sua proteção quase que dá um desastre. Porque Sarai era formosa, era bonita. Ele pediu para ela dizer que era irmão, com medo que, chegando ao Egito, os egípcios colocassem os olhos em Sarai e tratassem de matá-lo para ficar com a esposa, com a viúva então. E de fato chegou na terra do Egito. Aconteceu de alguém colocar os olhos em Sarai. E como estava dito de que eram irmãos, o próprio faraó, que tinha feito isso, recolheu-a para sua casa. Olha que situação difícil. Mas Deus fere a casa de Faraó de uma forma tal que ficou notório que alguma coisa estava errada. E querendo saber o que é isto, e Faraó entendeu. Esta mulher tem marido. E no verso 18, Faraó pergunta para Abrão: por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste, é minha irmã? Aí devolve Sarai para Abrão e diz: vai-te. Paremos agora para ver alguns pontos, irmãos. Olha o cuidado de Deus. Nas falhas de Abrão, ou nas nossas falhas, não voluntárias, não conscientes, não tendo uma direção de Deus em desobediência, Deus vai socorrer. Mas já ficou ensinamento, que a providência que ele tomou para se resguardar não valeu nada. E observe também o ensino de que estar com mulher que é de outro é pecado aos olhos de Deus. Hoje o cristianismo parece estar meio esquecido disso, ou os evangélicos. O faraó não tinha os 10 mandamentos, mas sabia que não podia ficar com a mulher do outro. E era faraó, era do Egito. E por que o pentecostal hoje não aprendeu isto? E observe, perdoe essa comparação, só um destaque. Os homens desviados de Deus egípcios, conforme o ver e citar de Abrão, achava que era menos mal matar o homem e casar com a viúva do que casar com o marido vivo. E que gravidade que nós estamos, hein? Se alguém, em vez de conquistar a mulher do outro, matasse esse outro e casasse com a viúva, era menos ruim? Será isso o significado?
Mas nós estamos vivendo um tempo que a pessoa não tem vergonha nenhuma. Tendo um marido, casam e procuram casar com a mulher de outro, ou alguém casa com o marido de outra. Misericórdia, estamos no fim dos tempos. Não será isso a apostasia que o apóstolo Paulo disse? Não estão percebendo a gravidade? Vamos continuar. Capítulo 13. Abrão volta do Egito. Quando volta com o tempo e com aquela situação de cunhado do faraó, teve privilégio no Egito e saiu de lá enriquecido. Mas com isto, o gado dele era grande, o gado de Ló, seu sobrinho, era grande, e houve contenda entre os empregados dos dois, porque a terra não cabia tanto gado de dois donos, e os servos de um contendiam com os servos do outro por causa do pasto. É quando então Abrão e Ló entram em consenso, são irmãos, no sentido de que filhos, numa mesma geração, parentes, não estava certo ficarem contendendo. Não eles contendiam, mas os empregados. Então que não houvesse essa disputa entre eles. E Abraão propõe a Ló: a terra está diante de nós, escolha para um lado, o lado que você escolher fica para você e eu vou para o outro. Vamos nos separar. E observe que Ló, não tendo cuidado de honrar as cãs, o mais velho, o tio, a quem deveria dar a prioridade de escolher as terras, já esticou os olhos, a cobiça dos olhos já atuou e já escolheu Campinas do Jordão. Eu observo que Abraão ficou quieto. É de Deus também isso acontecer, porque a terra que seria dele, Deus já tinha dito. Podia ficar quieto, ainda que o sobrinho tivesse tido aquela educação de dizer: escolhe o senhor primeiro. De qualquer jeito, Deus já tinha determinado. Mas quando isso aconteceu e que Ló foi embora para as Campinas do Jordão, verso 14 em diante, outra vez Deus fala a Abrão, dizendo para ele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. E Deus ainda falou ainda: levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Pronto. E sai Abrão e foi para Hebrom, e lá em Hebrom outra vez edificam um altar, característica outra vez de Abrão, de construir altares, sempre onde estava, onde se colocava, tinham cuidado de buscar a Deus. Aí está, irmãos, as coisas sendo ditas, colocadas assim em registro na palavra de Deus, e tudo isso ensino para nós. A promessa que Deus fez lá no capítulo 12, observe que vai progressivamente, através dos anos e das ocorrências, no meio dos acontecimentos, Deus vai confirmando a sua palavra. Deus não é homem para que se arrependa, não é homem para que minta. Falou, Deus no tempo certo vai cumprir. E assim Deus confirma constantemente, continuadamente para Abrão o seu propósito, a sua promessa. Capítulo 14 continua os registros, e aqui mostra mais uma vez que Ló, se conduzindo pela cobiça dos olhos, não buscando uma direção de Deus, a grandeza, a riqueza e a prosperidade das Campinas do Jordão viraram em armadilha para ele.
porque a terra era de homens maus, pecadores, os cananeus, que ele não sabia. Será que ele não sabia? Não estava atento para isso? O que mais? E ali é disputado, vindo vários reis combater aquela terra, levam todas as pessoas das cidades de Sodoma e Gomorra, levam em cativeiro. E é quando Abrão é informado que seu sobrinho Ló também foi levado cativo. O que foi feito da fazenda, da riqueza de Ló? Está nessa situação. Mas aqui mostra que Abrão toma providências, se arma, se faz acompanhar de um grupo de pessoas e vai ao encalço daqueles invasores na intenção de libertar, recuperar o seu sobrinho. Na narrativa do capítulo 14, no princípio, não mostra um fato importante, que quando Abraão saiu, ele antes tinha buscado a Deus e tinha já tomado compromisso diante de Deus, de que saindo para aquela peleja, não levaria, não tomaria para si coisa alguma. A sua intenção era o seu sobrinho Ló, libertá-lo. Não tinha ideia de grandeza, de ser superior e trazer mal e destruição a outros, não queria despojo para si, não, queria só libertar Ló, nada mais. Isso é falado mais à frente, um cuidado. Abraão tomou essa empreita, mas consciente e ligado a Deus, num propósito com Deus. E assim é feito, ele vai, Deus dá vitória, ele conquista a situação de recuperar não só Ló, mas todos os demais. A fazenda também, todas as riquezas, todo o despojo que tinha sido roubado é recuperado. E Abrão está voltando. Capítulo 14, verso 18 em diante. E surge um personagem diferente, não citado antes, interessante, porque diz o verso 18: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, ou seja, abençoou a Abrão, e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendita seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então chega um homem, que lá em Hebreus capítulo 7 tem uma descrição mais longa, mais detalhada, de uma pessoa que figura Cristo Jesus. Melquisedeque significa rei de justiça, que era rei de Salém, que é rei de paz, e é sumo sacerdote do Deus Altíssimo. É a primeira vez que aparece essa situação de sacerdócio, um sacerdócio na face da terra, que até então não era conhecido. E observe que não é em Abraão, é anterior a Abraão, anterior. Interessante também como ele vem trazer a Abrão pão e vinho. Tem significados isso? Lembrando o símbolo da Santa Ceia, seria este também a citação e a intenção do Espírito. E lá em Hebreus 7, irmãos, podem ler depois com mais calma, muita coisa se mostra. Em Melquisedeque figura um antitipo, um tipo antes, de Cristo Jesus como sumo sacerdote e abençoador da descendência de Abraão, que depois vai ser Abraão. Destaques: esse sacerdócio já existia, era do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, mostrando que esse sacerdócio anterior a Abraão é maior do que Abraão e maior do que Moisés e maior do que o sacerdócio da lei em Arão,
o sacerdócio levítico. Tudo isso são coisas colocadas para entendermos. Por que muita gente hoje se admira e fica querendo pompas na religiosidade? Estão querendo rituais? Estão querendo ver? Como muitos evangélicos fazem citação que querem que se construa o templo em Jerusalém para voltarem lá e sacrificarem cordeiros no sacerdócio levítico, quando um sacerdócio maior já está constituído, que é o de Melquisedeque, que agora é continuado em Cristo Jesus, de quem Deus diz: tu és sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Se alguém tem essa intenção, está deixando o que é melhor e mais nobre e real para ficar na figura, que Deus já disse que tem que ser tirado da figura, porque por Moisés veio a figura, mas por Cristo Jesus veio a verdade e a graça. Precisamos entender isso. O servir a Deus agora não é com pompas, não é com rituais, é em verdade e em espírito. Deus conhece o coração que é voltado para Ele, e muitos ainda estão presos a coisas que se vê, a coisas que se toca, a coisas que se ouve, a coisas que chamam a atenção. Cuidado para isto. Continua a palavra ainda, verso 20: e deu-lhe o dízimo de tudo. Quem deu dízimo a quem? Se lermos em Hebreus 7 vai ficar mais claro. Quem deu o dízimo foi Abrão. Abrão deu o dízimo, outra vez mostrando que o sacerdócio em Melquisedeque é superior. Mas lembremos, Melquisedeque, rei de justiça, rei de paz e sumo sacerdote. Fatos esses que estão em Cristo Jesus, porque Jesus é rei de paz, é rei de justiça. Observe bem esses particulares. E é sumo sacerdote do Deus Altíssimo, assentado à sua direita, nos lugares celestiais. Tantas outras figuras temos, mas não vamos estender muito nesse aspecto. Vamos avançar em Gênesis mais um pouco. Continuando a narrativa, temos o verso 21, em que o rei de Sodoma chega a Abrão e diz: dá-me as minhas almas, as pessoas, e a fazenda, ou seja, o despojo, toma para ti. Abrão tinha conquistado, tinha vencido aquela batalha, era direito dele o despojo, a fazenda, a riqueza, os bens materiais. Observe a resposta do verso 22. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. O cuidado de não ter na sua história de que alguém venha dizer que é abençoado, é rico, porque o amaldiçoado o abençoou? Também não. A bênção verdadeira é aquela que vem de Deus, e diz a palavra que não acrescenta dores ou trabalho. E aqui nesse verso 22 nós vemos que antes Deus tinha sido consultado por Abrão, ou Abrão tinha buscado a Deus naquela decisão desta batalha. Nós temos a continuidade deste estudo, que estaremos fazendo em próxima oportunidade, e na próxima oportunidade, portanto, estaremos iniciando a partir do capítulo 15 de Gênesis. Esta é a nossa colocação nesse nosso estudo. Vamos avançando capítulo por capítulo em Gênesis, e assim estaremos em outros livros do Pentateuco, mas mais salientando ensinos, parte doutrinária, exemplos, situações que aprendemos como melhor nos conduzir nos dias de hoje e firmar os princípios do cristianismo, da vida cristã que devemos estar seguindo. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.
Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.